Muito boa tarde a todos. Aproveitando a data de hoje também para felicitar todos os pais que recebam desta casa o abraço carinhoso, as vibrações de amor nessa tarefa tão sublime que é a paternidade. A leitura do nosso irmão Robson foi uma leitura muito feliz, porque ele aleatoriamente buscou essa leitura e ela tem um pouco a ver com o nosso estudo aqui, porque quando ele fala que a paz do Cristo não é a paz do mundo, aqui também me reporto em relação à vontade. A vontade ao qual o mundo a entende não é a mesma a qual os Espíritos vão nos dar os esclarecimentos a respeito dessa vontade, que eles vão nos dizer que é uma potência da alma. Então, de princípio, nós vamos perceber que esse entendimento desta palavra, nós temos muitos equívocos, muita falta de entendimento na profundidade dessa palavra. E esse estudo aqui, ele está baseado num livro ao qual eu gostaria de convidar a todos que, tendo a oportunidade de acessar essa literatura, que é o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que é uma psicografia do nosso amado Francisco Cândido Xavier. É um livro fininho, tem no máximo ali de 70 a 100 páginas, aonde ele, neste livro, ele vai trazer para todos nós um compêndio, uma relação do comportamento humano aqui na Terra, nos dando então, como aqui ele vai nos dar sobre a vontade, os esclarecimentos de tudo isso que nós vivemos aqui no âmbito terreno e também o que levamos para o espiritual, aquilo que acabamos nos condicionando aqui no mundo físico, levando assim para a espiritualidade. E ele vai nos dizer então que um amigo, um espírito amigo, aqui através do contato com Chico, enviou essa pergunta a Emmanuel, se ele não tinha algum livro, alguma coisa do plano espiritual que pudesse ser adaptado à Terra, nos dando essas diretrizes ao qual falei aqui, que são várias do comportamento humano, entre amor, fé, trabalho, cultura, tudo isso vai estar relacionado nesse livro. E ele então nos fala muito amorosamente que ele então estaria adaptando um livro da espiritualidade, ao qual ele faria então uma cartilha, assim ele denomina, para que todos nós pudéssemos compreender, todos nós que estamos internados na esfera física, assim ele se expressa, nos colocando todos nós que estamos aqui encarnados no planeta, ainda com necessidades de atendimento, estamos enfermos, como um grande globo hospitalar, e para que então nós recebêssemos essas informações de que o nosso pensamento, ele cria a vida que nós procuramos. Por isso o nome do livro Pensamento e Vida. Nesse livro que ele vai relatar que a mente é o espelho da vida em toda parte, estejamos encarnados ou estejamos encarnados. Ele vai dizer que a nossa mente é ela que vai nos guiar, ela que vai refletir o nosso mundo externo, ou seja, aonde nós estamos habitando no momento, país, cidade, bairro, campo familiar, amigos, trabalhos, tudo isso é uma criação da nossa mente. Quando a espiritualidade, então, mesmo que seja numa encarnação compulsiva, a qual aquela ainda que nós não concordamos, não queremos reencarnar, mas a espiritualidade assim faz a programação, mesmo essa, indiretamente, nós estamos espelhando a nossa mente, porque eles vão construir a nossa nova história em cima daquilo que nós somos mentalmente. Então nós somos partícipes do nosso destino o tempo todo. O que eles estão nos querendo nos dizer, o que Emmanuel está nos querendo nos dizer, a responsabilidade é nossa. Possamos compreender isso
para que não coloquemos a culpa em Deus, porque Deus nesse país, nessa cidade, nessa situação, nessa doença, nessa aflição. Não, de maneira nenhuma, não é Deus. É um reflexo de nós mesmos. Então nós estamos doentes, estamos com dificuldades, estamos refletindo, a nossa alma reflete isso em nossa mente, e a mente é o pensamento que cria aquilo em torno de todos nós. Isso o espírita tem que compreender. Ele tem que buscar o entendimento dessa verdade espiritual, para que possamos buscar o nosso melhoramento comportamental diante das nossas verdades, diante daquilo que nós acreditamos, diante daquilo que nós vivenciamos. Porque nós não podemos viver à margem mais do outro. O outro é o outro. O outro está na condição ainda dele, da enfermidade dele. Não é a nossa. A nossa pertence a nós. E cabe-nos nós nos movimentarmos. Então é nisso que esse livro traz, nos mostrando então essa mente criadora nos dois planos. A nossa condição espiritual, ela vai se refletir da nossa condição aqui agora, desse momento. Como será o mundo espiritual? Será como eu vivencio dentro de mim. Eu vou me sintonizar em regiões na espiritualidade, seja nos umbrais da vida, a minha condição, ali estarei, como espírito. Então eu preciso olhar para dentro de mim e olhar como eu estou, não com quem eu sou. E o nosso estudo, como não poderia de ser, nós vamos ter que adentrar primeiramente o livro dos Espíritos, porque é ele que vai abrir essa luz para todos nós compreendermos a respeito da vontade. E vamos então à questão 909. Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços individuais, vencer então as suas más inclinações, vencer as suas imperfeições, vencer as suas paixões doentias? Poderia o homem vencer? Sim, respondem os espíritos, sim. E frequentemente fazendo esforços insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Como poucos dentre vós fazem uso dessa vontade. Então, os espíritos nos relatam algo aqui, que a pergunta de Kardec é fundamental. Como vencer as minhas más inclinações? E os espíritos são diretos? Sim, vocês podem vencer com alguns esforços. Mas o que está faltando nesses esforços aí que vocês dizem que realizam é a vontade. Mas como assim? Se eu estou na doutrina espírita, ali eu me esforço, então já entendi, combater as minhas más tendências, lutar, trabalhar diante desse meu caminhar, desse afinco nesse trabalho de vencer minhas imperfeições. Mas os espíritos disseram: não, vocês não estão realizando esforço nenhum, nem um mínimo esforço. Como assim? Eu estudo, eu leio, procuro entender tudo isso e eu não estou fazendo esforço nenhum. A questão é: eu entendo direito o que é a vontade? Essa é a questão. Porque eu acho que eu faço algum esforço e eles dizem que eu não faço esforço. Bom, partindo do princípio que os espíritos são superiores e eles trazem a verdade, então o equívoco está em mim. E o equívoco está, eu concordo, em mim. Eu não consigo entender o que é a vontade. Esse é o ponto. Por isso, Emmanuel vai nos trazer esta lição. Então nós temos que compreender o meio para vencermos essas tendências. A doutrina espírita nos abarca com tudo isso. E nós buscarmos então na doutrina espírita, a qual nós estamos vinculados, esses recursos para alcançar o anseio de todos nós. Qual o anseio de qualquer um em humanidade? Ele nos diz: a paz de espírito, a felicidade em sentido profundo. É isso que todos nós buscamos. Todos nós queremos ser felizes, mas o feliz não é alegria. A alegria é momentânea e passa. Não, eu quero ser feliz. Feliz é o que é ser feliz? Feliz, o Espírito nos diz, é uma conquista da alma e você não perde mais. Você é feliz para todo o sempre. Espíritos superiores são felizes para sempre, em sua eternidade.
Conquistar é uma conquista. Então felicidade é conquista. Se eu tenho alguma situação que eu chamo de felicidade, na verdade não o é, porque é passageira e depois vai vir toda aquela labuta, o sofrimento que faz parte da vida. Então eu tenho alegrias, felicidade, conquista da alma e não se perde mais. E é tudo isso que nós desejamos. Por isso precisamos então refletir sobre a vontade e como desenvolvê-la. Então esse é o raciocínio, porque os espíritos ali disseram que nós não usamos. Como assim? Poucos, muito poucos usam na verdade na humanidade. E eu quero ser feliz. Então preciso entender o que é e desenvolver isso. E Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um livro muito rico de informações da espiritualidade para todos nós, ele vai fazer uma referência à vontade e vai nos dizer: é a potência soberana da alma. Potência soberana da alma, a vontade? Vamos entender isso melhor. Sem identificarmos essa potência que há em nós não identificamos, como vimos pela informação dos espíritos, estaremos, agora é Emmanuel nos falando, caminhando em círculos, caindo nas mesmas armadilhas seculares milenares que nossas paixões e nossas más tendências têm nos criado. É o karma, a roda kármica, ao qual ali a crença hindu, lá indiana principalmente, lá são reencarnacionistas, mas eles são reencarnacionistas presos a essa roda kármica. Eles não saem dessa roda kármica. Agora, Emmanuel vai nos dizer, não é necessário nós ficarmos presos nessa roda kármica, nessas reencarnações que ele vai chamar de círculo vicioso das reencarnações de baixo terror espiritual. Tudo isso porque nós não usamos a vontade. Então, quando nós não usamos a vontade, nós ficamos presos nesses círculos viciosos, milenares, em várias reencarnações. Várias reencarnações, ele está dizendo que nós estamos presos. Então, temos que voltar um olhar então para dentro de nós, iluminado pelo conhecimento espírita, para que possamos assim identificar como está a nossa vontade e o principal, o que é essa vontade. Perceberam? Precisamos buscar na doutrina espírita, é só através da informação do espiritismo. Por isso o espiritismo é o futuro das religiões, no sentido de que todas as religiões vão se adaptar a esses conceitos, a esses princípios da doutrina espírita e vão espargir, vão avançar. Mas será necessário, porque sem esse conhecimento, ele nos diz aqui, vocês não sabem sequer o que é a vontade. E é preciso saber o que é e como trabalhar ela com o conhecimento. Comparemos a mente humana, então, espelho vivo da consciência lúcida. Gravem essa frase. Espelho vivo da consciência lúcida. Há um grande, então, escritório subdividido em diversas seções de serviço. Então, o que ele está nos dizendo? Então, essa mente que reflete tudo, em qualquer âmbito onde estivermos, encarnados ou desencarnados, ele vai pegar essa mente, para ficar didático para nós, ele vai dividir num escritório. Ele vai trazer essa metáfora do escritório para o nosso entendimento. E vai pegar esse escritório, vai começar então a dividir os seus departamentos. Nós vamos trabalhar com Emmanuel aqui, com 4 departamentos. O que seriam esses departamentos? Esses departamentos é o que nos move ao nosso destino. Esses 4 são os principais. Temos outros, em nossas vidas temos outros. Mas Emmanuel vai dizer, esses 4, eles são os fundamentais, departamentos que nos direcionam para avançar ou para nos paralisarmos na nossa caminhada evolutiva. E ele vai nos dizer então, o primeiro departamento. Possuímos o primeiro departamento do desejo, em que operam os propósitos e todas as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho, projetando o meu futuro e aquilo que eu quero realizar. Então, o desejo que me move, esse desejo, o departamento do desejo, isso que nós temos do desejo, ele realmente, ele é assim uma alavanca em nossas vidas. Nós sabemos disso. Nós utilizamos muito o desejo. Como eles vão nos falar aqui,
de acordo com o nosso livre-arbítrio, para coisas boas e para as coisas ruins. Mas o desejo que Deus nos insere para nós avançarmos, ele tem esse direcionamento que ele está falando aqui. O propósito dele, aspirações, estímulos ao trabalho, projetos, realizações, é aquilo que vincula o meu coração a uma meta, e meu coração vinculado a essa meta me levará até ela. Aí é o dito de Jesus: onde está o seu coração, aí estará o seu tesouro. Então isso está relacionado com o meu desejo, ligado ao sentimento mais nobre que temos, que é o do coração. Então eu ligo o desejo, olha, ao sentimento. Olha a força aí, olha essa força para nós avançarmos. E ele vai nos dizer: o tesouro então representa esse interesse da alma, pode ser então positivo, como pode ser bastante destrutivo. Ele coloca essa palavra bastante para nos alertar. Este é o papel então do departamento do desejo: nos conectar, elaborar, desenvolver propósitos à aspiração da alma. Desejo avançar, desejo ser um espírito puro. Vamos lá. Segundo departamento, o departamento da inteligência, desenvolvendo e elaborando os patrimônios da evolução e da cultura. Nossa ciência está avançadíssima, alcançou patamares que nós estamos assim, boquiabertos, maravilhosos. Realizações na astronomia, no campo da medicina, no campo da cultura, no campo das construções, da arquitetura. Tão belíssimas nossas arquiteturas, arranha-céus, que nós ficamos deslumbrados, belíssimos. É o departamento que vamos desenvolvendo então o patrimônio evolutivo da sociedade num todo. É o avanço através da inteligência, das belas construções, dos belos patrimônios. Esse departamento então diz respeito a tudo aquilo que a gente desenvolve e cria no mundo que nós nos manifestamos. Então utilizamos a inteligência para o nosso bem-estar, para nos melhorar, nos acondicionar melhor as questões do planeta, né? Nós evoluímos muito em todas as condições, dentro, se diga, no campo familiar, do trabalho, do campo familiar, quantas máquinas, quantas coisas que estão ali nos auxiliando ao trabalho doméstico, as próprias firmas avançando, criando possibilidades enormes para o avanço de uma sociedade através de grandes empregos, grandes desenvolvimentos culturais. Então isso, a inteligência, olha que motivo, que lindo, que beleza esse departamento. E o departamento da imaginação, juntando as riquezas do ideal e da sensibilidade, aqui ele diz, juntando então esse do desejo e esse departamento da inteligência se juntando ao departamento da imaginação, aquilo que nos leva a dar voos ainda mais altos. A imaginação é aquilo que, quando falam assim, está viajando na maionese, está ali com ideias, querendo concretizar ideias maravilhosas, desejando trajetos, caminhos que possam facilitar. Então ele imagina, ele começa a trabalhar a sua mente no sentido de se conectar com os sonhos do futuro, a imaginação do porvir, a arte. E por fim, nos dá o departamento da memória. Esse departamento, ele arquiva as súmulas da experiência, tudo aquilo que a alma foi vivendo. Aqui não está só Varley, como eu estou nessa encarnação, eu não sou o Varley. Na verdade, aqui está o Francisco, o João, o Guilherme, o Alfredo, a Maria, a Joaquina. Está tudo aqui, nesse arquivo mental, nessa memória. Todas essas vivências entrelaçadas. Eu não sou um ser só. Eu sou uma consciência que abraça, em questão de memória, vários condicionamentos, várias ideias cristalizadas que nessa encarnação eu estou trabalhando. Quando eu me modifico, quando o Varley aqui encarnado se melhora, ele está melhorando aquele João, aquela Maria, aquele Guilherme que tinham condicionamentos. Eu estou trabalhando no meu passado, nessas cristalizações, ideias ferrenhas, ao qual eu ali fiquei preso a esse ciclo dessa roda viciosa
das reencarnações. Então, quando eu desperto através da vontade, eu saio, eu quebro essa roda e eu elevo a minha consciência, essas memórias todas, a um patamar evolutivo. Percebem? Estão conseguindo perceber esses departamentos? Esses 4, eles já nos descrevem com muita facilidade a todo o nosso caminhar terreno e espiritual, todo, sem exceção. Esses 4 não deixam dúvidas para frente. Agora, acima de todos eles, agora vem o ponto, acima de todos eles, surge o gabinete da vontade. Não é um departamento. O departamento está ali, cada um na sua área trabalhando. O gabinete é acima. O gabinete é o que gerencia, é o que comanda os departamentos. Veja, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante. Nós vamos entender isso mais à frente. O que é essa vontade? Ah, eu estou com vontade de viajar, viajei. Estou com vontade de comer um doce, comi um doce. Estou com vontade de fazer isso ou aquilo, fui lá e fiz. Não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida porque eu estava com vontade, fui lá e fiz. É essa a vontade? É essa a vontade? Ou isso que eu estou chamando de vontade é aquilo que Emmanuel está dizendo assim, olha, isso aí está te prendendo no ciclo vicioso das reencarnações, do karma, da roda kármica? Se assim é os que querem assim entender. Olha o alerta. Governando todos os setores da ação mental, todos, não só esses departamentos, seja lá outros departamentos que houverem, que a psicologia, a parapsicologia possa trazer, a psiquiatria possa trazer da mente humana, que é muito profunda. A vontade é o gabinete que controla tudo. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa da razão. Então, o que é a vontade? A vontade, Emmanuel vai nos dizer, é essa auréola. O que é essa auréola? É aquilo que nós vemos nos anjinhos, quando percebemos aquele círculo na cabeça que representa o quê? Representa soberania, representa um espírito evoluído. Então, a vontade, ela representa que ela é acima de tudo e é esclarecedora, ela é luminosa. Mais do que da razão. Então, a vontade é racional. A vontade não é um sentimento. Ah, eu tenho que sentir a vontade. Não. O que você sente é o desejo. Aquilo que nós chamamos anteriormente, tive vontade de viajar, tive vontade de comer um doce, tive vontade disso ou daquilo, é desejo, não é vontade. Nós chamamos de vontade. É o equívoco aí do nosso linguajar da colocação. Por isso que o Espírito lá na questão 909 vai falar assim, a vontade, vocês fazem uso, nem no mínimo, vocês não o fazem. Por isso que ele está dizendo, porque ela é a auréola luminosa da razão. O que ele está nos dizendo? Que a vontade é racional. Ela é uma virtude. Ela não é um sentimento, ao que eu tenho que estar buscando, eu tenho que sentir. Não, você tem que pensar. Ela tem que vir antes de tudo. Vamos lá. Todos trabalhando para um mesmo fim, que é a evolução da criatura. Nós vimos isso nesses departamentos. Então a vontade, ela vai gerenciar isso. Então quando eu falar assim, eu tenho desejo de viajar, tá, aí eu vou usar a vontade. A vontade vai, aí eu vou raciocinar. Viajar para quê? Aí é a vontade. A vontade se colocando acima do desejo. Não, eu vou viajar porque eu quero ver meus familiares que moram longe. É racional, é isso mesmo. É a mente trabalhando o tempo todo. Porque nós temos que criar todos os nossos pensamentos. Porque se nós ficarmos à revelia dos pensamentos que estão vindo a nós de fora e nós atendendo, nós vamos criar dificuldades para nós. A nossa mente vai criar dificuldades, porque nós vamos aderir a esses pensamentos. A vontade não deixa isso acontecer, porque a vontade vai fazer com que eu raciocine antes. Ela é a razão aureolada. Ela é o pensamento. Por isso, fé e razão juntos, os Espíritos vão dizer aqui numa questão do Livro dos Espíritos, nós vamos fazer todos os prodígios que Jesus realizava.
Se nós juntarmos a vontade com essa razão aureolada, ou seja, eu entender o sentido, por que eu estou fazendo, e o desejo de fazer. Nós tivemos agora recentemente o curso do passe, e um fundamento principal do estudo foi esse: uma vontade aureolando um desejo ardente, olha, vontade e desejo ardente de querer bem ao próximo. Então, quando o aplicador do passe se posiciona à frente da pessoa, ele está ali com a vontade, direcionando um desejo, ele entende por que ele está ali, o que ele está fazendo ali. Não é só se colocando e fazendo aqueles movimentos mecânicos, não, isso não é passe, não vai acontecer nada. Ele entende o que ele está ali e o que ele está realizando. Então, quando ele entende o que ele está ali está fazendo, é a vontade unida ao desejo. A vontade, ela vem primeira, mas para que o trabalho seja proveitoso e não contraditório, é preciso que a vontade então coordene, delibere, gerencie, a fim de que cada uma pessoa possa cumprir a sua tarefa. Qualquer tarefa, temos que pensar, raciocinar. Por isso Kardec veio trazer a fé raciocinada. Porque eu preciso pensar, por que eu creio em Deus? Por que eu aceito Jesus? Por que eu creio em Jesus? Não é simplesmente, você crê em Deus? Crê em Deus. Você acredita em Jesus? Acredita em Jesus. Doutrina espírita? Não. Eu tenho que entender por que eu acredito em Deus, por que eu aceito Jesus, seus ensinamentos, o que esses ensinamentos vão me levar, aonde vão me direcionar, fazer perguntas aos espíritos, buscar a literatura espírita que me responda a alguns questionamentos. Não é aceitação assim não, é fé raciocinada, é vontade aureolada pela razão, ou seja, ela faz você buscar aquilo que você está desejando realizar, o que você está pensando. Por isso Jesus ele vai falar assim: eu vim fazer a vontade de meu Pai. Eu vim fazer a vontade de meu Pai. E quando chegaram para Jesus estava numa casa, curando, aí aquele tumulto, muita gente, aí vieram dos discípulos, falaram: Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão ali fora e querem falar com você, querem ter com você. Aí Jesus vira para ele e fala assim: quem são minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai? Jesus tem uma amplidão na vontade aí, que as pessoas que fazem a leitura superficial só da letra não entendem, passam batido. E ali ele está falando sobre a vontade. Como assim? Sim, porque os espíritos puros, todos os seus sentimentos, todas as suas ações são dirigidas pela vontade. Espírito puro já alcançou. Ele já alcançou, o espírito superior já alcançou a vontade. Eles trabalham pela vontade de realizar, de fazer, dirigindo-se essa vontade aos sentimentos, às paixões. Esse é o grande diferencial, porque Emmanuel nos vai dizer então, quando a vontade então não cumpre a sua tarefa, agora nós vamos nos enquadrar aqui, ela fica então fragilizada pela nossa negligência. A gente esquece da vontade totalmente. Por isso, repito, os espíritos falaram: quão poucos de vós a usam, fazem um mínimo de esforço da vontade. É isso que ele estava nos falando. O departamento do desejo então poderá comprar um engano, séculos aflitivos de lágrimas e reparações, se eu deixar me levar só pelo desejo, se a vontade não coordenar o desejo. Simplesmente eu desejo, quero fazer isso, quero fazer aquilo, vou lá e faço pelo desejo. Aí ele está dizendo: vai meter os pés pelas mãos. Muitas das vezes nós ficamos assim: como vou realizar isso? Se vou agir pelas minhas emoções ou pela minha razão? Grande dúvida que eu tenho. Está errado. Se agir pela emoção, vai meter o pé pelas mãos. Se agir só pela razão, você será muito frio, calculista. O que está faltando aí? A vontade. A vontade, ela vai te mostrar o que é esse emocional, vai te fazer com que você faça perguntas dessa vontade, da vontade, do desejo de realizar ou de ajudar alguém.
Ou se eu for pela razão, a vontade vai anteceder essa razão e vai dizer: por que vou fazer isso? Dentro dessa razão que eu acho que eu estou. Ou será que eu não estou? A vontade é isso. Ela vai fazer eu fazer reflexões. Ela é a auréola da razão. Ela é um patamar evolutivo do ser. Ela não nos rebaixa. Por isso que eles pedem: coloque a vontade antes de qualquer sentimento. Aí ele vai nos dizer: e ela assume então as rédeas da mente. Esse aqui, o desejo doentio. Assumiu o desejo doentio, as rédeas da mente, caímos em desatinos. Assume então a orientação, premido pelas paixões, pelo interesse transitório para conquistar fortuna, poder, passando por cima dos que se colocam em seu caminho. Com a vontade fragilizada, o departamento da inteligência pode prender-se então na criminalidade. Olha a inteligência, aonde tinha todo aquele patamar de evolução, de avanço do ser, na conquista de aprimorar, aonde nós nos manifestamos, como disse os espíritos, utilizando a inteligência para a criminalidade. Grandes inteligências que não orientam mais as suas faculdades, o seu potencial para o bem ou para a realização coletiva, cedendo então ao egoísmo, acabam se aprisionando na criminalidade, cedem aos impulsos da paixão desenfreada. Usou, agora uniu-se a paixão, desejo com inteligência, tudo desenfreado, e tomam os recursos que seriam destinados a multidões inteiras para o seu próprio benefício. Grandes inteligências voltadas para o mal. Um grande exemplo disso é vocês ir lá e assistirem o TV Senado. Vocês vão ver ali aqueles homens que são colocados ali pelo povo justamente para trazer essa realização coletiva da cultura, mas as suas mentes ali, movidas pela essa inteligência, porque a fala deles, se vocês ficam ali falando falas ali de 1 ou 2 horas, falas inteligentérrimas, eles são muito cultos, têm muita cultura, sabem do que estão falando, mas é o egoísmo e as paixões desenfreadas que o governam. Então eles tomam os recursos que seriam para a coletividade, então para domínio seu. É a corrupção. Esse aqui ele está dando exemplo da corrupção em nosso planeta, não em nosso país, em nosso planeta. Porque ali ele vai se dizer: não, estou à vontade para o público me elegeu, trabalho pelo público. Sim, fazem esses discursos, sim. Mas a vontade deles não tem. Tem é desejo. Desejo e ambição. Porque quando tem a vontade ali, ela raciocina. Aí vai falar: não, peraí, eu estou aqui pelo povo, o povo me elegeu, eles querem essas condições, esses melhoramentos nas condições sociais. Muda o pensamento do ser quando ele utiliza a vontade. Quando ela está negligenciada, não, ele trabalha para o seu bel prazer. E ele vai nos dizer: e o departamento então da imaginação, com a vontade fragilizada, pode, ao invés de criar aquela arte sublime que eleva a criatura humana, pode criar monstros das sombras. Palavras de Emmanuel, não são minhas. Monstros das sombras, isto é, criar elementos que aprisionam e que inspiram a descer em níveis de inferioridade moral. Por isso Jesus, ele vai nos falar, uma fala dele que traz um ensinamento muito grande para todos nós, que ele fala assim: se você só desejou, imaginou a mulher do próximo, você já desejou, você já pecou. Só na imaginação você já pecou. Por quê? Porque quando você imagina, você cria as cenas, cria a imagem, e você agora vai materializar essas ideias. E ele diz: então, você é inspirado pelos níveis inferiores morais, adentrando os corações e as mentes das criaturas que as ouvem, através da mídia falada, que as leem através da mídia escrita, ou as que assistem às suas obras através da teledramaturgia. Isso são imaginações colocando para fora toda essa ideia sombria. A humanidade, pelo campo da imaginação, pasmem, pelo campo da imaginação, já está super comprometida no campo da sexualidade.
os desatinos que a gente pensa e a gente realiza por esse distúrbio da imaginação, porque ela não é governada pela vontade. Porque quando a vontade adentra, a vontade eleva. Ela elevou, faz você raciocinar. Mas espera aí, se eu agir nesse campo aqui moral, dessa forma, intuindo ou colocando aqui, como ele fala aqui, inspirando essas mentes, elas vão adoecer, elas vão realizar isso aqui, vai me comprometer. Eu vou ficar comprometido pela eternidade com o que eu estou escrevendo, com o que estou criando. Então, peraí, não vou realizar dessa forma. É a vontade atuando. A vontade, ela tem que anteceder. Os Espíritos falam que a gente não usa nada à vontade. A gente imagina, vai lá e faz. A gente deseja, vai lá e faz. A gente tem inteligência, pensa naquilo, vão me favorecer daqui e dali, vai lá e faz. Vocês não usam nada. Pouquíssimos usam a vontade, pouquíssimos. Então a vontade não é o que nós pensávamos. Vontade não é desejo. A gente confunde vontade com desejo. Esse é o grande problema. Não é. Desejo é desejo. A vontade é algo superior, é algo racional. Eu tenho que raciocinar o tempo todo. E por fim, o departamento da memória, que quando a disciplina não está presente, podemos cair em terrível relaxamento, ociosidade. Eu não quero mais viver. Para que a vida? Para que eu estou aqui caminhando? Para que eu tenho que trabalhar? Para que eu tenho que comer? Isso foi um diálogo de um jovem comigo. Vocês acreditem. Por que eu estou vivo? Por que meus pais querem me educar? Para que me educar? Revoltado com a vida. Cheio de porquês nesse sentido negativo de não ver nada proveitoso na vida. O que eu estou fazendo aqui? Então é uma memória ociosa. Ela não quer pensar. Não tem a vontade que antecede a memória. Porque quando a vontade antecede, aí eu tenho a minha memória, eu tenho minhas lembranças de quem eu sou, do meu comportamento. Lembra? Dos meus eus do passado, comportamentais. Então, eu tenho que trabalhar eles. Eu tenho que trabalhar agora, estou trabalhando no meu passado, e vai se verificar isso no meu futuro. Essa é a vontade, eu raciocinando em cima da minha memória. Hoje, com as facilidades tecnológicas, a memória então vai ficar muito ociosa. A inteligência artificial, ela é perigosíssima para a nossa humanidade nesse sentido. Ah, você sabe sobre tal coisa? Ah, não sei não, peraí. Vai lá para a inteligência artificial e pergunta. Aí vai te dar a resposta. Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você memorizou? Não. Você não usa a memória. Você vai buscar com essa facilidade que nós vamos ter. Isso é um perigo para a nossa humanidade ainda doentia. A nossa humanidade, ela é materialista. E o materialista não usa a vontade. Ele não usa a vontade. Ele usa o desejo. O desejo se coloca à frente praticamente de tudo. Ele precisa, a memória, ela precisa de exercícios cotidianos para estar sempre ativa, e quem imprime esse exercício é a vontade. Então, o que é esse exercício? Buscar uma boa leitura, mas é a vontade. Por que eu tenho que ler? A vontade, ela vai fazer isso. Eu tenho que ler porque eu preciso compreender a vida. Compreendendo a vida, eu me compreendo e eu posso me modificar, eu posso melhorar para a vida futura. Por isso, o materialista não quer saber da vontade. Ele não pensa na vida futura. Ele pensa no aqui e agora e no prazer. Ter o prazer, eu quero ser feliz. Eu tenho que ser feliz aqui e agora. Eu nasci para ser feliz. Quem dera que nós tivéssemos nascidos para uma encarnação ser feliz. Ah, que beleza, que maravilha. Por engano, por engano. Nascemos para ser feliz, sim, mas isso é no futuro. Ao futuro direcionado por essa vontade aureolada unida a uma fé, que vai recair aonde? Eu vim fazer a vontade do meu Pai. O que é? O amor. Vai cair no amor. Vai amar em plenitude. Amor em plenitude? Alcançamos, espírito puro. Vamos avançar. Temos um universo para trabalhar. Vamos que vamos. Olha a vontade nos direcionando. A vontade, portanto, assume o título dado por Leon Denis de potência soberana da alma. Agora entendemos o Leon Denis. Potência soberana da alma, sim.
porque ela vai anteceder todos os sentimentos, todos os departamentos das nossas emoções e das nossas paixões. E por Emmanuel, a definição de Emmanuel, a auréola da razão. Ou seja, é elevado, é uma virtude, é inata ao espírito. Todo o ser espiritual humano, que já alcançou a fase humana, ele tem a vontade. Anterior a isso, é um instinto. Aí não, a vontade não trabalha. Aí são os outros reinos ao que o princípio inteligente já passou. Mas na fase nominal, o que está inato em nós, está ali, guardadinho, atingiu a fase nominal, ela se sobressai, é a vontade. Assumindo então a função capital de orientar todos os departamentos. Ela é uma orientadora para a ascensão do espírito, sempre. A vontade você não tem como usar para o mal. Interessante isso, né? Você não tem como usar a vontade para o mal. Quando você faz o mal, é desejo. Porque se você colocar a vontade, você não faz. Porque a vontade vai dizer assim, você vai fazer isso? Se você fizer isso, você vai ter que responder. Pela lei de causa e efeito. Você tem um livre-arbítrio. É onde o livre-arbítrio ali, como ele fala, está no desejo, na inteligência, na imaginação. Está tudo ali com o livre-arbítrio. O que vai frear esse livre-arbítrio do mau uso dessas emoções, dessas paixões, desses departamentos, é a vontade. A vontade vai fazer você raciocinar. Essa é a questão. Essa é a questão da auréola da razão. A vontade é esse raciocínio que vai anteceder os nossos atos. Vamos fazer qualquer coisa que nós vamos imaginar, gente. Um abraço apertado. Ah, estou com saudade de um familiar. Quando vê esse familiar, abraçar o familiar querido. Ótimo, mas abrace com vontade. O que é essa vontade? É eu raciocinar porque que eu estou abraçando. Nossa, eu amo muito realmente essa pessoa, eu quero o bem a ela, que esse abraço ela possa captar esses fluidos amorosos que eu quero passar, ou a energia, ou esse carinho, usando termos assim. Essa é a vontade, agindo num simples abraço. Ela nos movimenta o tempo todo para o alto, é a auréola da razão. Aí então, aqui ele vai falar, as paixões, olha que bonito isso. As paixões são o vento que impulsiona a caravela. Imagina um barco. E as paixões são esse vento. Essas paixões nós colocamos a inteligência, o desejo, a imaginação, a memória. É como o vento. O vento sopra para onde? Para qualquer lado. O vento não tem direcionamento. Se você pegar uma caravela e colocar ela em alto mar, à mercê do vento, você não sabe nem para onde você está indo. Norte, sul, leste, oeste, você não sabe. O que vai te direcionar? O leme. A vontade é o leme. As paixões, o vento que impulsiona a caravela. A vontade é o leme. O que é leme? Leme que direciona. O que direciona? Quando você pensa. Eu vou para a esquerda ou vou para a direita? Eu estou pensando. Eu estou raciocinando. Eu estou colocando o leme para direcionar todas essas paixões para eu não ir ao léu. É simples assim. Pequenino esforço, dizem os espíritos, que nos cabe realizar. É a vontade, e nós não realizamos em quase nada. A humanidade, ele fala em humanidade, gente. Ele não está falando localidade, não. Ele não está falando a época França, não. Ele está falando planeta. E isso cabe hoje para a nossa atualidade. Nós não usamos, fazemos esforço nenhum. Eu uso sim, desejo, imaginação, inteligência. Isso eu uso. A vontade, não. Eu preciso desse leme. Eu preciso raciocinar. Nós temos então as energias da alma que compete a vontade de direcionar para o bem, ou quando está fragilizada, permite que fluam para o mal. Perceberam aqui? Quando tem a vontade, ele fala é para o bem. Ele não coloca assim, é para o bem, mas através do livre-arbítrio pode ir para o mal. Não. Quando você usa a vontade é para o bem. Aí depois que ele fala, quando ela está negligenciada, está fragilizada, aí permite que fluam para o mal. Vontade não é desejo. Então Kardec vai perguntar na questão 907 aos espíritos. Então Kardec fala assim: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Ele está dizendo assim: então essas
essas paixões aí do desejo, né, que nos movem, da inteligência, todas essas outras paixões aí que tanto nós dizemos que nos move e tal, embora estejam na natureza, mas então elas são más? São a causa do nosso mal? Porque temos essas paixões? Aí os Espíritos respondem, não. A paixão está no excesso de que se sobrepõe à vontade. Perceberam? A vontade ficou negligenciada, o desejo, as paixões se sobrepõem, nos direcionam. A gente faz tudo com muita paixão. E tem que ter. É o que falou, nós lemos lá no início, lembra? Para o espírito avançar. Eu tenho que ter o desejo, eu tenho que ter a ambição em mim de ser um espírito puro. Claro, óbvio. Isso são sentimentos nossos. Eu tenho que ter, mas direcionadas pelo leme da vontade. Não a revelia, não sobre a vontade, negligenciando-a. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. O princípio que lhe dá origem no homem foi lhe posto para o bem. Todos esses nossos sentimentos é para o bem. Todos, não tenhamos dúvida disso. É para nós avançar, nós temos o desejo de avançarmos. Tanto que as paixões podem levá-los a realizações de grandes coisas. O abuso delas que se faz é que causa o mal. As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado. Nós temos que orientá-las através da vontade. Orientá-las. Senão é como esse corcel, aquele belíssimo cavalo correndo por aquele lindo pasto, mas ele corre a revelia, tá? Ele é lindo na natureza, mas ele não serve para nada. Agora, quando a gente doma esse corcel, a gente vai direcionar ele vai ser útil para alguma coisa, dar utilidade, esse corcel, a essas paixões. Como Paulo de Tarso, nosso amado Paulo, toda aquela energia das suas paixões de outrora, assumindo o controle, o levou a cometer todos aqueles desatinos, que vai culminar com a morte de Estevão no apedrejamento, uma cena terrível, lamentosa. No entanto, quando ele, iluminado pelo Cristo, mais consciente agora de si e dos seus deveres, assume as rédeas da sua existência, fortalece sua vontade e passa a orientar aquela mesma força das suas paixões para a construção de algo positivo. O que é que mudou? As paixões? Não. Mudou que antes ele não tinha a vontade. Ele utilizou somente dessas paixões do que ele tinha daquele conceito judaico ao qual ele era um doutor da lei. Aquilo ali que o guiava. Com Cristo não. Com Cristo agora consciente de si e de seus deveres, assume as suas rédeas da sua existência. Assume o corcel. Assume as paixões que ele tinha, que antes cometeu desatinos. Agora eles assumem, direcionado agora através do conhecimento de si mesmo pela luz do Cristo. Ou seja, ele entende o que Jesus ensinou, ele apanha aquilo para ele compreende, ele faz aquela leitura para a vida dele, se modifica. São onde caem as escamas. Está lá na literatura, caem as escamas. Caiu as escamas, ele compreendeu sobre si mesmo. Então agora ele tem uma vontade direcionada por esse conhecimento da luz do Cristo para a vida dele, ao qual agora ele começa a realizar, a fazer. Ele imagina, ele se imagina, ele usa sua inteligência, ele usa sua memória do que ele fez no passado, que agora ele tem que fazer diferente. Tudo agora coordenado pela vontade. Essa é a definição da vontade que Emmanuel nos apresenta, do papel da vontade em nossa alma e em nossos destinos. Enquanto nós não usarmos a vontade, o que ele está nos dizendo aqui é isso. Os nossos destinos estarão presos a essa roda, esse ciclo vicioso das reencarnações doentias. Então nós precisamos começar a raciocinar o tempo todo. O que a gente vai fazer? Raciocinar. O que eu estou fazendo? Por que eu estou com esse desejo? É um raciocínio, para que então possamos
está realizando, direcionada à nossa evolução. Que possamos então investir no seu fortalecimento através do autoconhecimento, do trabalho do bem e no exercício do amor, a caridade. Olha que interessante isso. Então vamos investir nessa vontade. Através do quê? Do autoconhecimento. Se nós não nos conhecermos à luz da doutrina espírita, o que nós somos, onde nós estamos, o que estamos a realizar e para que estamos realizando, a gente precisa se conhecer. Precisamos olhar nosso comportamento, como estamos, e assim começar esse trabalho no bem direcionado pela vontade. Aí vai fazer o exercício do amor e da caridade. Porque olha só, fazer caridade sem vontade, posso fazer com desejo. Posso fazer com desejo, mas com vontade eu potencializo. Porque, por exemplo, quando eu participo de uma assistência, quando eu participo de uma campanha do quilo, quando eu venho aqui aplicar o passe, se eu estou com todo o movimento do bem nisso, direcionado pela vontade, eu potencializo essas forças. É isso que ele está falando. Potência da alma. Foi assim que nos falou o Leon Denis? Eu potencializo. Porque eu simplesmente fazer, por exemplo, a caridade, por exemplo, vou aqui exemplificar rapidamente um ato que ocorreu com minha família. Nós recebemos certa vez uma pessoa de rua, com fome, pedindo prato de comida. E minha mãe foi lá e fez o prato de comida e serviu a ela esse prato de comida. E a pessoa olhou o prato de comida e falou assim, mas só tem isso? Se eu estou fazendo só pelo desejo de dar o alimento naquela pessoa, e a pessoa faz pouco caso do meu alimento que eu estou ofertando, eu vou ficar com raiva. Vai vir outros sentimentos que vão atropelar esse desejo, porque aquele desejo não foi realizado, porque eu quis fazer o bem e a pessoa foi refratária e aquilo ainda reclamou, eu vou falar alguns impropérios para aquela pessoa. É normal a gente ver muito isso ocorrer. Quando a gente faz o bem e a pessoa atende de uma forma agressiva, a gente também se irrita. Agora, se tem a vontade, vamos analisar por esse campo. A vontade, eu vou, dou um alimento, aí a pessoa faz a recusa àquele alimento, fala, só tem isso? Aí eu olho para aquele irmão e eu vou pensar assim, a minha vontade, direcionando, o meu desejo, eu vou falar assim, eu tinha um desejo de auxiliar, de alimentar esse irmão, mas ele ainda está refratário, ele ainda está prisioneiro, porque eu tenho conhecimento da doutrina espírita, eu tenho conhecimento, então ele está preso, ainda vinculado à ingratidão, ao egoísmo. Esse irmão ainda está preso, está doente com tudo isso, então não devo ofendê-lo. Então, se ele quiser se alimentar, ele se alimente, senão eu pego o prato de volta e guardo e dou para outros, se assim precisar. Perceberam a vontade atuando? A vontade faz com que eu raciocine, não que eu revide. Eu ofereço a outra face, como diz Jesus, quem tem a vontade oferece a outra face. Ele não revide, porque ele entende, mas eu preciso do conhecimento. Então eu tenho que buscar. Então é onde Jesus fala, tem que bater, tem que buscar para essa porta se abrir, tem que pedir. Você vai ser atendido, mas precisa esse movimento estar direcionado pela vontade. Aí essa porta vai se abrir, mas vai me mostrar as minhas verdades e como eu devo me comportar diante de qualquer situação. Então, que possamos aprender por meio da vontade a nos orientar em busca das melhores escolhas. Qual tipo de pensamento permitimos que adentre a nossa mente? O processo obsessivo. A primeira coisa que os espíritos no processo obsessivo eles querem aniquilar é a vontade. Porque o espírito sem vontade direcionada é o prato feito para eles. Então, no processo obsessivo de fascinação, ou mesmo naquele processo que é o mais avançado que o fascinação, que é o de subordinação, esse espírito, a vontade dele foi totalmente aniquilada. Por isso que os espíritos falam num tratamento obsessivo, quem está sofrendo o tratamento, que está no processo, a casa espírita fala, o que é a recomendação? Estuda, busque informação, se conheça,
Porque aí vai despertar a sua vontade, que vai vir o seu desejo de você querer se livrar daquela desobsessão. Porque só o desejo simplesmente não, esse eles vão dominar. Por isso que ele fala aqui, permitindo então que adentre a nossa mente. Que tipo de vinculações então mentais nós temos estabelecidos? O que de fora nós estamos recebendo, seja do plano espiritual, seja do meio televisivo, da leitura. Fortalecidos pela vontade, possamos conectar a espiritualidade superior. Por quê? Aí ele utilizou a vontade aqui. Olha que interessante no finalzinho aqui. Ele fala, vou repetir, fortalecidos então pela vontade. Então entendi, vou usar a vontade. Possamos então conectar a espiritualidade superior. Aí a vontade faz o quê? Por que conectar a superioridade, a espiritualidade superior? Aí vem a resposta. Porque, em verdade, o que nos aguarda, o que nos espera no futuro, é ainda algo indescritível. Mais uma certeza nós temos. Só pode ser algo infinitamente belo, infinitamente bom, infinitamente amoroso. Por quê? Porque partem do Pai Criador pelas mãos de Jesus. Muita paz a todos, meus irmãos.